Olá, meus amados e amadas, o meu abraço a você. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje, 5 de agosto de 2026, quarta-feira. Eu tenho aqui uma palavra de esperança, de encorajamento para você. Ouça, palavra de Deus, tá certo? Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao 23. O texto é um pouco longo, mas vai ser rápido, tá certo? Ouça, Deus vai te abençoar. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 22, do 19 a 23. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amém? Aqui o contexto da instituição da nova aliança. Ontem eu falei um pouco, né, como é que era essa preparação, carneiro assado e tal. E aqui, nesse momento do jantar, que era aí por volta, iniciar por volta das entardecer ali, o pôr do sol, aí, digamos, 17 horas, por assim, pôr do sol. E no final, aqui Jesus estabelece a nova aliança no seu sangue. Ele usa esses dois elementos, pão e vinho, para simbolizar o seu corpo e o seu sangue. Vamos aqui olhar para esse texto, aprender com ele, porque o que é que isso vai nos ensinar com relação à nossa fé, à nossa esperança em Deus, tá certo? O versículo 19 diz: Tomando um pão, tendo dado graça, o partiu, lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Primeira coisa, é uma celebração em memória ao nome de Jesus pelo sacrifício que ele fez na cruz. Amém? Cristo, ele celebra a Páscoa naquele momento, tá certo? Com todo o cerimonial de comer o carneiro assado, com ervas amargas, com pães asmos. E naquele contexto tinha 3 taças de vinho, duas utilizadas no começo e a última comida depois, tomada depois que era feita a refeição. Então, nesse momento aqui, Jesus já tem terminado a refeição e está nos dizendo as palavras de Deus que ele tomou um pão asmo, sem fermento, naquele momento da celebração da ceia, tá certo? E esse pão é um símbolo do corpo de Jesus para a celebração da Páscoa, naquele momento em que Jesus institui a nova aliança usando esse pão como símbolo do seu corpo. Amém? Era um pão sem fermento, utilizado na Páscoa judaica naquele contexto, tá certo? Semelhantemente, versículo 20: Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ora, interessante, derramado em favor de vós. Interessante que ele diz semelhantemente, ou seja, conforme Jesus pegou o pão e disse: Olha, esse pão agora é símbolo do meu corpo. Porque ele ia ser crucificado, ia morrer, fez isso antes, você já sabe disso. Da mesma forma, semelhantemente, isso significa, como ele tinha feito com o pão, símbolo do seu corpo, o vinho agora era símbolo do seu sangue, que seria derramado para remir o ser humano da condenação eterna. O vinho é símbolo do seu sangue, tá certo? Eu quero dar um destaque para você, porque é importante a gente pensar, entender esse simbolismo, para que a gente não se perca no processo da nossa fé, tá certo? é, não é o pão nem o vinho que justifica o ser humano. Jesus usou na Páscoa, que havia no cerimonial da Páscoa, na celebração da Páscoa, esses dois elementos, pão e vinho. Ele usou o pão como símbolo do seu corpo, usou o vinho como símbolo do seu sangue. Então, não é o pão nem é o vinho que justifica, é o sacrifício de Cristo na cruz. Amém? E outra coisa, querido, o pão, quando nós oramos por ele, e o vinho, quando nós oramos por ele não se transubstancia, ou seja, se transforma em corpo de Jesus, não. Ele é um símbolo. Senão nós vamos estar idolatrando o pão
e o vinho e nos esquecemos de Jesus. E outra coisa diz é repartir com vós, ou seja, vós é a primeira pessoa do plural, eu, tu, ele, nós, é o segundo nós, vós, né? Então é com todos vós, comer do pão e tomar do cálice. Isso é interessante porque é para todos. Deixa eu ler um texto olhando para a gente entender isso, que nos justifica não é o pão nem o vinho em si, mas é o sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu isso falando sobre a justificação pela fé, no capítulo 5 de Romanos, começa ali, ele vai até o 8, capítulo de Romanos. O capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é a nossa justificação em Cristo e não o pão em si. O pão e o vinho é apenas vou dizer, um ritual. E para trazermos à memória o que Jesus fez por nós, tá certo? O versículo 21 diz assim: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Olha, isso aqui é um detalhe que eu acho super importante, tá certo? Quando Jesus está instituindo a nova aliança, o traidor está lá, está junto. Marcos e Mateus vão registrar que logo ali em seguida ele saiu. Lucas não registra esse detalhe que ele se ausentou, mas o fato é que os outros dois evangelhos registram, certamente ele se ausentou, e porque Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, tá certo? Mas o fato é que o traidor estava ali. Olha, se o traidor, Jesus diz, olha, todavia a mão do traidor está comigo à mesa, ou seja, está comendo do pão ali, tá certo? E bebendo do cálice, tá certo? Se é traidor, é porque não tem parte no reino. A premissa que nos coloca no reino é crer em Jesus. É o que nos justifica diante de Deus, é essa fé em Cristo. Amém? Judas estava lá, entretanto não creu. Amém? Eu vou ler aqui João 3,3, que diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É João explicando para Nicodemos: nascer de novo, nascer pela fé, ser gerada essa nova criatura que adquire uma nova compreensão. Entende o que Jesus significa, a morte de Cristo significa, tá certo? Portanto, estou dizendo para você, Jesus, assim, quando ele está instituindo a nova aliança, ele diz que o traidor está ali. O traidor vai estar presente, querido. Isso aqui é outro assunto. Vou só citar assim: joio e trigo estão no meio do povo de Deus, junto. Oh, glória! Que Deus me ajude que eu seja joio. E o joio é pela fé. Cuidado com os que se vestem muito bonito, falam bem, podem ser. Aliás, para que eu seja trigo, Jesus. Misericórdia, Jesus. E eu sei que sou trigo porque eu tenho essa fé. Olha, cuidado com os que se vestem bonito. São joio às vezes. Não que quem se veste bonito tem que ser palavra bonita, né? Ah, muito legal, tal. Cuidado. Precisa nascer de novo, tá certo? O versículo 22 diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Olha, desde o princípio já está determinado. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, diz que o filho, né, da mulher, este lhe ferirá o calcanhar e aquele lhe ferirá a cabeça e tal. Então, ali já é um protótipo do Evangelho, Gênesis 3,15, já falando quando Satanás atacaria Jesus e Jesus esmagaria a sua cabeça pelo sacrifício da cruz. Amém? Está lá, Gênesis 3,15, leia, tá certo? Mas assim, versículo 22, Jesus diz assim: portanto, o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, ou seja, está determinado, é uma determinação de Deus. E Cristo veio com essa finalidade de morrer na cruz, para que através da fé nele nós sejamos justificados diante de Deus. Amém? Isaías 53, leia o capítulo todo. Lá tem uma fotografia de Jesus na cruz. Eu vou ler só o versículo 5 de Isaías capítulo 53, que o versículo 5 diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Uma tradução diz sarado, outra tradução diz, em lugar de esmagado, fomos feridos e tal. Então, mas é o mesmo sentido. Isaías 53 é a fotografia de Cristo na cruz. Leia, meu irmão, leia a Bíblia. Não se deixe enganar por religiosos que querem fazer de você um religioso e não um cristão, crente em Cristo. Amém? Olha, lê o capítulo 53 de Isaías todo, que você vai ver lá a fotografia, é assim, de Jesus na cruz, tá certo? E foi por mim e por você. Mas ele diz assim, porque o Filho do Homem vai porque está determinado, tinha que morrer. Precisava ser Judas? Não. Se Jesus não traísse, outro trairia, porque estava determinado. Pode ter certeza disso. Agora, Judas decidiu. Por isso é que a decisão de estar com Cristo é sua. Eu quero estar com Cristo, creio nele, e estou com ele, quero estar com ele mesmo por essa fé permanente, sem abrir mão dela. Show? Versículo 22 ainda vai dizer, o final do versículo 22 vai dizer assim, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Olha, essa expressão, ela é muito contundente na sua afirmação, porque ele diz, olha, ai daquele por intermédio de quem Jesus está sendo traído, tá certo? A traição, querido, de negar a Cristo, ela tem valor eterno e ela tem condenação eterna. Judas, não só Judas, mas todos que negam essa verdade, que não têm a fé exclusiva em Cristo, porque isso é a Bíblia que ensina. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus para mim, ipsilitri como ela está. Tem coisa que eu não entendo. Eu vou orar a Deus, pesquisar, estudar, mas a fé não abrirei mão dela. Portanto, ele diz, ai daquele por intermédio de quem Jesus está sendo traído. O que é trair Jesus? É não crer nele. Como Judas não creu, ele traiu literal, entregando Jesus para que ele fosse morto. Mas o fato, a traição, na realidade verdadeira em Jesus, é não crer nele. João capítulo 3, também, versículo 18 e 19. Eu vou ler para você. Diz assim, João 3, 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Ou seja, prefere o mal. Porque esse negócio de estar com Jesus e continuar fazendo o que é errado, para Cristo isso não existe, tá certo? E para um genuíno crente isso também não existe. Igreja inclusiva também é transformadora. A igreja de Cristo que eu sirvo recebe todas as pessoas, mas o evangelho não só informa, como transforma. Amém? Então, o versículo 23, para nós concluirmos desse texto, onde Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue, o versículo 23 vai dizer assim: então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Olha, isso é muito interessante, porque todos os discípulos de Cristo presentes na ceia estavam ali, todos eles presentes celebrando a Páscoa com Jesus, tiveram dúvida quem seria o traidor. Olha, isso é muito significante, meu querido. Sabe o que significa isso? É porque eles haviam acreditado em Cristo, mas ainda não tinham se convertido verdadeiramente. É preciso nascer de novo, meu querido. É preciso crer de verdade. Os discípulos aqui, todos eles geraram dúvida. Entre nós aqui, quem vai ser o traidor? Dúvida. E eu vou dizer, Jesus vai ensinar, não estou lembrando do texto agora, ele vai dizer que toda palavra de dúvida, ela vem do maligno, quem escreve é Tiago, irmão de Jesus, tá certo? Então, os discípulos aqui, eles geraram dúvida, todos eles ficaram em dúvida. Por quê? Porque não tinham
verdadeiramente crido ainda. O genuíno crente, ele é capaz de morrer pela causa do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, mas jamais negar Jesus. Nesse momento, todos eles geraram dúvida. Mas o traidor era Judas, como a história conta, a Bíblia apresenta, tá certo? Eu quero dizer isso para você, desde o primeiro século, a igreja, aquele que é um crente fiel a Jesus, vem sendo perseguido, morto. Nós somos mortos e perseguidos por causa da nossa fé genuína em Cristo. Mas é isso que nos assegura estar no reino de Deus, na presença de Cristo hoje e eternamente. Amém? Eu vou terminar lendo para você entender, assim, os discípulos que criaram dúvida, naquele momento, todos eles criaram dúvida. Quem é que vai trair? É eu, é tu? Pedro, é tu? João, é tu? Quem é? Qual é de nós? Criaram dúvida, porque apenas tinham acreditado em Cristo, mas não estavam crendo convertido de verdade. Depois que ele se converte, olha aqui, Atos 4:12 diz assim: não há salvação nem em nenhum outro nome pelo qual, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui foi Pedro, depois de convertido. 5.000 pessoas se converteram com essa palavra da verdade. Ô, glória! O versículo, Atos 5:29 diz assim: respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus que os homens. Foram presos. Mas o que importa é obedecer a Deus. Entendeu? Isso aqui é depois de convertido. Depois de convertido, Pedro foi crucificado numa cruz e ele disse: não sou digno de ficar nem de cabeça para cima, bote cabeça para baixo. Reconhecendo que é Jesus. Antes, apenas conheciam. Estavam andando na companhia, vendo tudo, acreditando, mas não tinham nascido de novo. É preciso nascer de novo, querido. Amém? Eu vou concluir dizendo isso aqui. O que eu pretendo, assim, com isso? É que a gente possa entender que é o seguinte: saber quem é Jesus não é suficiente. Saber o que ele fez não é suficiente. Andar com ele não é suficiente. Até comungar, né? Tomar a ceia com, não é suficiente. Até conhecer os ensinos de Jesus não é suficiente. Dizer que Jesus é bom não é suficiente. E o que é suficiente? É suficiente, essencial e primordial nascer de novo pelo Espírito Santo, pela fé e crer exclusivamente em Jesus, independente das circunstâncias. Somente isso é necessário. Aí você não negará a Jesus, porque não crer é uma atitude de negar Cristo e é uma atitude de estar separado de Cristo hoje, e se morrer sem essa fé, estará separado eternamente. Deus te abençoe se você ouvir essa palavra e o Espírito de Deus te ilumine e você possa crer em Jesus Cristo de Nazaré, porque ele salvou até o irmão André. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Amém.